Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. Com profunda honra, admiração, carinho, amor e respeito, e com profunda satisfação e prazer, eu fico profundamente alegre, feliz, grato por tê-los aqui no meu canal, por ter todos vocês aqui no meu canal, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu peço a vossa licença para entrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar até você a sua família a sabedoria, o conhecimento, a compreensão, o entendimento, o discernimento espiritual, o poder da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus. E levar até você também a sua família a sabedoria, o conhecimento da ciência, sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e a sua família em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto: como vencer o mal à luz da palavra de Deus? Como vencer o mal à luz da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas? É de suma, grandiosa e profunda importância nos dias de hoje, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, nós estarmos unidos com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, com o próprio Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. É de suma fundamental importância, de uma grandiosidade profunda hoje em dia, nos dias de hoje, nós seres humanos atentarmos para o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus ela é infinitamente poderosa e eterna. A palavra de Deus tem poder para nos restaurar, para restaurar nossas vidas, para trazer paz, alegria, felicidade, qualidade de vida, a vida com abundância, sabedoria, trazer a salvação, a vida eterna, para nos dar sabedoria, conhecimento e discernimento e visão espiritual para lutarmos contra o mal que existe nesse mundo. Então a palavra de Deus ela é infinitamente poderosa para nos restaurar, para nos curar, para trazer a paz, para trazer tudo aquilo de maravilhoso que nós desejamos alcançar, que nós desejamos realizar, todos esses desejos e sonhos que estão em nossas mentes, em nossos corações, em nossos espíritos e em nossa alma. Então a palavra de Deus ela tem esta infinita importância na vida do ser humano, que é de restaurar, que é de curar, que é de libertar, que é de dar paz, alegria, qualidade de vida, vida com abundância, salvação, vida eterna, tudo aquilo de maravilhoso que a palavra de Deus nos proporciona. Então, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, nós devemos atentar sempre para o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus ela é infinitamente poderosa e perfeita e tem o poder de realizar tudo em nossas vidas através da fé e do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus gera fé em nossos corações, em nossas mentes, em nossas mentalidades, e através dessa fé venhamos cada vez mais crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que possamos praticar a obediência, praticar a santidade, praticar a justiça diante de Deus, obedecer à palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que possamos produzir bons frutos, frutos de santidade, justiça, arrependimento, perdão, tudo aquilo de maravilhoso que Deus nos deu através da sua palavra, através do seu Filho Jesus, para que viéssemos a praticar a obediência à sua palavra, a santidade e a prática da justiça, do amor a Deus, do amor ao próximo, adorar a Deus em espírito e verdade, que venhamos nos sacrificar para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, seus desejos, seus propósitos, e assim nós iremos vencer o mal que existe nesse mundo. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Bem, nós vimos agora, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18, quando Deus deu esta sabedoria, deu este conhecimento, esta inspiração para o apóstolo Paulo escrever essas palavras inspiradas por Deus pelo Espírito Santo. Veja a importância do conhecimento da palavra de Deus, da Escritura Sagrada em nossas vidas para combatermos o mal e vencermos o mal. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade no reino celestial. Ou seja, a nossa luta é contra o diabo e seus demônios, o espírito maligno do mal, os espíritos malignos, os espíritos do mal, que atuam neste mundo para destruir vidas, pois a palavra de Deus diz que o diabo e seus demônios vieram para roubar, matar e destruir, vieram destruir vidas. Então, para que possamos estar preparados psicologicamente, principalmente espiritualmente, para lutar contra o mal, para lutar contra o diabo e seus demônios, vencer o diabo e seus demônios, combater o mal e vencer o mal, precisamos estar preparados, alicerçados na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, na fé, no Espírito Santo de Deus, para que possamos estar cheios do poder de Deus, cheios do Espírito de Deus, nos revestimos do poder de Deus, da glória de Deus, que é o Espírito Santo, nos revestimos da palavra de Deus, da espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, nos prepararmos para vencermos o mal que está ao nosso redor, que tem a intenção de destruir. Então, desta forma, desta maneira, que nós iremos vencer o diabo, os seus demônios, os espíritos malignos, os espíritos da maldade nos reinos celestiais, que querem a todo tempo destruir a raça humana, a vida humana. Devemos estar preparados também com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus em nós, para vencermos o mal que há dentro de nós, pensamentos negativos, pecado, injustiça. E a luta, ela se dá exterior, do lado de fora, e se dá também interior, do lado de dentro. Devemos estar contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra os nossos anseios, contra os desejos da carne, o pecado, lutar contra o mal que existe dentro de cada um de nós e vencermos o mal dentro de cada um de nós, vencer o mal que está do lado de fora, que insiste em nos destruir, que é o diabo e seus demônios. E, portanto, devemos ter esta visão, este discernimento espiritual, esta maturidade no conhecimento da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, para que possamos entender e compreender de maneira poderosa, de maneira forte, de maneira íntegra e profunda, que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela traz paz, ela traz alegria e felicidade, qualidade de vida, mas também traz restauração, cura, libertação, preparo psicológico e principalmente preparo espiritual para lutar contra o mal e vencer o mal, lutar contra o diabo e vencer o diabo e seus demônios, lutar contra o mal que está dentro de cada um de nós. E nós vamos mantendo um relacionamento profundo com Deus, amadurecendo como homens e mulheres de Deus, produzir bons frutos, frutos de santidade, obediência e justiça. E nós tendo este relacionamento profundo com Deus, nós vamos adquirir cada vez mais experiências profundas com Deus. Deus vai nos dando sabedoria e conhecimento para lutarmos contra o mal e vencer o mal. Vamos amadurecendo e buscando cada vez mais este relacionamento profundo com Deus, para que venhamos crescer como homens e mulheres de Deus, homens espirituais, mulheres espirituais. Então, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos dá a direção correta, nos dá a direção certa
para que possamos lutar contra o mal e vencer o mal. Precisamos estar preparados para a luta contra o mal e vencer o mal, para lutar contra o mal que existe dentro de cada um de nós. Precisamos a cada vez mais buscar em oração, com fé, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, buscar a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que possamos entender e compreender que venhamos amadurecer, venhamos ter maturidade espiritual, para que possamos estar cada vez mais tendo um relacionamento profundo com Deus, adquirir cada vez mais experiências profundas com Deus, para que possamos entender e compreender que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo de Deus, que devemos nos alimentarmos a cada dia, todos os dias desta palavra, para estarmos preparados para lutar contra o mal e vencer o mal, estar cheio do poder de Deus, nos revestimos do poder de Deus, que é o Espírito Santo, e buscar cada vez mais a presença de Deus em oração, na leitura e na prática, na vivência da palavra, para nos enchermos do poder de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para vencermos o mal. Então, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, devemos estar cada vez mais, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, devemos estar cada vez mais ligados, conectados com a palavra de Deus, ligados com a palavra de Deus, firmes na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, praticar a fé, viver a fé, praticar as boas obras, a prática da justiça, da santidade, da obediência a Deus, a sua palavra, para que possamos nos tornar cada vez mais homens e mulheres espirituais, homens e mulheres cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus, nos revestimos cada vez mais do poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, tem em nossas mentes, em nossas mãos cada vez mais a espada do Espírito Santo de Deus, que é a sua palavra, que é a Bíblia, que é a Escritura Sagrada. Então devemos buscar cada vez mais esta sabedoria e conhecimento, e no decorrer da vida vamos amadurecer, adquirir cada vez mais experiência, para estarmos preparados para lutar contra o mal, contra o diabo e seus demônios, vencer o diabo e seus demônios, lutar contra o mal que existe dentro de cada um de nós e vencer este mal que existe dentro de cada um de nós. Então, devemos manter sempre o equilíbrio, devemos manter sempre a seriedade, a compreensão, o entendimento, o discernimento espiritual, de que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o Espírito Santo de Deus, é de infinita e suma importância em nossas vidas, para que possamos estar sempre com esta consciência lúcida, limpa, com a consciência santa, para que possamos produzir frutos de santidade, justiça e obediência, para que possamos produzir a palavra de Deus em nós, viver a palavra, praticar a palavra de Deus, e possamos a cada vez mais nos tornar pessoas abençoadas, próximas, vitoriosas, pessoas bem-sucedidas na família, na sociedade, para que possamos, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, com o poder da sua palavra, alcançarmos a realização dos nossos sonhos, planos, projetos de vida, a libertação, a cura, a restauração de vida em nossas vidas, na vida de nossas famílias e na vida daquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia da sociedade. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus venha abençoar poderosamente, grandemente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.